Aplaude o nome do Senhor. A paz do Senhor, igreja. Amém? Eu creio que até aqui o Senhor já ministrou o seu coração. Eu creio que o Senhor já preparou o seu coração para a palavra dele. Que a palavra dele já é suficiente, né? A palavra dele ela já é libertadora. E eu gostaria de compartilhar com a igreja uma palavra que fala muito ao meu coração, que é sobre a mulher hemorrágica. Ela fala ao meu coração sobre fé. Eu quero compartilhar essa passagem com a igreja que se encontra em Marcos 5, do 25 ao 34. Por quê? Porque ela veio completamente na contramão de tudo. E ela tocou Jesus. Ela fez o que ninguém fez, né? Ela é uma mulher que me inspira quando eu penso sobre fé. Por quê? Porque ela não tinha nada favorável. Tinha nada favorável para ela. Mas ela venceu. Mas vamos primeiro ouvir o que a palavra do Senhor diz a respeito. Estava ali esta mulher que havia 12 anos vinha padecendo de hemorragia. Ela já tinha sofrido demasiado sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo que possuía. Porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Tendo ouvido a falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto. Pois dizia consigo mesmo: se eu puder mesmo tocar em suas vestes, ficarei curada. E naquele instante se lhe estancou a hemorragia. Amém, igreja? Amém. E naquele instante se lhe estancou a hemorragia. A mulher sentiu o seu corpo que estava liberta no seu sofrimento. No mesmo momento sentiu que do seu interior foi liberado o poder. Jesus, virando-se então em meio à multidão, inquiriu: quem tocou em meu manto? Aos que os discípulos alegaram: vês que a multidão te comprime, que todos os lados lhe perguntas quem me tocou. No entanto, Jesus continuou olhando ao seu redor e esperando ver quem lhe havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e trêmula, sabendo o que lhe havia sucedido, aproximou-lhe, prostrando aos seus pés, lhe declarou toda a verdade. E Jesus afirmou-lhe: minha filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e esteja liberta do teu sofrimento. Amém? Essa reflexão, como eu falei para vocês, ela me ensina sobre fé, né? Porque ela colocou no coração dela que se tão somente ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. Porém, qual eram as características dessa mulher? Ela teve que vencer a multidão. Ela teve que vencer a rejeição. Por quê? Porque ela padecia de hemorragia há 12 anos. E naquela época, a hemorragia, a pessoa já vivia à margem da sociedade. Então ela já era uma mulher que vivia à margem da sociedade há mais de 12 anos. A Bíblia diz que ela já tinha gastado tudo que ela podia. Então ela não tinha mais expectativa. Então a única esperança que ela tinha é que se ela tocasse no Mestre. Se ela tocasse, ela colocou no seu coração: eu vou ser curada. Porém ela precisava vencer muitas coisas, porque ela não padecia só de uma hemorragia. Ela não padecia somente de um sangramento. Ela com certeza padecia de questões emocionais. Ela padecia da alma, que é a doença pior do que a do corpo dela. Porque imagina uma pessoa há 12 anos vivendo à margem da sociedade, excluída, sem abraço, sem carinho, sem contato, sem pessoas. Como que essa pessoa se encontra? Se a gente que vê gente todo dia, a gente hoje vive numa sociedade onde o maior mal é a crise de ansiedade. Hoje, o que mais se fala nas terapias é sobre depressão. Imagina naquela época para ela. Então ela teve que vencer, ela teve que romper, ela teve que
primeiro romper com ela mesma. Ela teve que romper com ela mesma e acreditar. E ela sabia, ela tinha uma certeza: se eu tocar, eu vou ser curada. Porém, ela precisava vencer. Ela precisava vencer uma multidão. E aí, quando eu falo sobre fé, eu até anotei, como diz no versículo 28, fala que ela foi em direção a Jesus. Ela venceu a multidão, a vergonha, porque ela era considerada imunda. E isso fazia dela uma pessoa que já vivia à margem da sociedade. Com certeza ela não somente padecia da enfermidade física, mas também da enfermidade da alma. Suas emoções não estavam em equilíbrio. E quando falamos de fé, a Bíblia cita lá em Hebreus 11:1 que é necessário que aquele que se aproxima de Deus tenha fé e confiança. E a Bíblia continua lá em Hebreus 11:6, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Então ela ouviu, ela acreditou. Então ela sabia quem ela era e quem Jesus era. Ela sabia exatamente aonde estava a cura, aonde estava a libertação, aonde estava tudo que ela precisava. E ela foi tão humilde, que ela só foi buscar a cura do seu filho. E ela toca nele, ela consegue romper com a multidão, né? E aí é a parte que todos nós precisamos refletir. Ela tocou, ela foi curada, ela sentiu naquele mesmo momento: eu fui curada, eu fui liberta. Mas ela conseguiu algo maior ainda. Ela fez Jesus olhar para ela. Ela não somente ela foi curada, ela fez Jesus olhar para ela. Hoje nós temos essa fé para fazer Jesus olhar para a gente, vir em nossa direção, ou a gente precisa que Ele venha até a gente, ou a gente consegue tocar, a gente consegue clamar, a gente consegue orar sem depender de nada e nem de ninguém, porque ela não dependeu de ninguém, foi ela e Deus. E ela tocou, ela foi curada, mas ela fez Jesus olhar para ela. Jesus olhou e ele diz assim, né, quando ele olha para ela: quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. O que é virtude? É excelência. Você tem tocado Jesus com excelência? A tua fé tem sido excelente diante de Deus? Porque às vezes a gente não busca com excelência. A gente confia na oração de qualquer um, mas a gente não consegue acreditar que se a gente dobrar os nossos joelhos e falar com Deus, a gente vai tocar, a gente vai ser curado e a gente vai fazer Jesus olhar para a gente. E é isso que precisa mudar na nossa mentalidade. Eu posso falar com o Pai, porque o acesso já me foi dado pelo sangue que foi derramado na cruz. Eu sou livre, eu não preciso de ninguém, que alguém interceda por mim. Eu preciso que alguém me ajude na caminhada. Mas a minha oração, ela tem poder, ela liberta, ela cura, ela salva. E às vezes, até quando a gente, se alguém fala assim: ora por mim, chama alguém. Por quê? Porque oração é oração, é fé, é conforme a sua fé, é conforme a autoridade que o Senhor Jesus já te deu. E é isso que a gente precisa ter no nosso interior, né? Que a gente possa ter uma fé de excelência, uma fé que faça tocar Jesus, que faça Jesus olhar para a gente.
né? E eu separei, né, o último ponto que diz, né, aonde Jesus diz para ela, no último versículo, no 34. E Jesus afirmou-lhe: minha filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e esteja liberta do teu sofrimento. Ela chegou perto de Jesus como ninguém, foi curada, foi liberta, foi salva e saiu como filha. Filha, você sabe o que é ser filho? Filho, nós somos filhos, nós somos herdeiros. E nós precisamos entender o que é ser filho, o que é ser herdeiro. A gente é herdeiro do Todo-Poderoso. E é essa fé que a gente precisa ter dentro do nosso coração. Quer saber que a gente sair daqui nessa noite, não por mais uma quarta-feira. Vocês não estão aqui por mais uma quarta-feira, porque alguém te convidou. Não, foi o Espírito Santo que te atraiu até esse lugar. Porque você é filho. Você é filho. E quem ainda nessa noite não é filho, tem a oportunidade de se tornar filho. De se tornar filho. Porque a noite de salvação, de cura, só depende de você. De você. E que eu e você, essa noite, a gente possa refletir, a gente possa pensar como essa mulher pensou. Que eu tenha essa fé, que eu faça Jesus olhar para mim, me salvar, me curar, me libertar de todo mal, de tudo aquilo que eu necessito, aonde só você e o Espírito Santo sabem do que você precisa. Só você e o Espírito Santo. Então que o Espírito Santo possa ministrar na sua mente, no seu coração, que você possa abrir, desarmar. Se você veio, às vezes a gente vem já com a mente atribulada, cheia, desarma, esvazia, porque hoje pode ser a noite que vai mudar a sua vida. Aleluia! Mas só depende de você. E que a gente possa fazer como essa mulher. Toca em Jesus. Faz Ele se virar para você. E lembra, eu sou filho. Eu sou filho. Então eu já tenho a bênção nas minhas mãos. Jesus sabia, quando Ele procura na multidão, Ele procura a mulher. Mas Ele já sabia quem era. Ele só queria que ela se revelasse e falasse. Quando ela diz: eu me aproximei e falei toda a verdade. Mas Ele já sabia quem era ela. Jesus disse: sabe nessa noite quem é cada um de vocês. Ele sabe o que cada um carrega, o que cada um pensa, o que cada um acha, qual é a sua opinião. Ele sabe. Mas e você? E você? O que você vai deixar? Jesus se voltar para você, você vai ter essa atitude de fé, de fazer Ele te chamar de filha. Filha, tua fé te salvou, te curou, te libertou de todo sofrimento. De todo sofrimento. Que todas as vezes você possa entender tudo que a gente precisa está aqui. A palavra de Deus. Ela cura, salva e liberta. Ela sozinha, se chegar alguém aqui e ler, ela cura, salva e liberta. Porque quem pagou o alto preço foi Jesus na cruz. Então, tudo que está aqui vai se cumprir.
Não é uma promessa, uma palavra de inspiração para o meu dia. Uma palavra para eu amanhecer melhor. Não. É a promessa de Deus. E a palavra de Deus diz que Ele não é homem e nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus. Ele é Deus. Então que é isso que eu quero deixar para a igreja. Parece uma palavra breve, mas é uma palavra muito profunda, que se você for deixar ela enraizar dentro do seu coração, ela vai falar tudo sobre a sua identidade, sobre quem é você. Quem é você? Porque a sua fé é quem vai determinar quem você é. Quem você é. Mas você vai precisar também ser humilde. Nessa noite, eu preciso sim, Vanessa. Eu preciso ser curado da minha alma. Eu preciso ser curado. Eu preciso ser curado na minha mente. Não é só o meu corpo que padece, não. A minha alma padece. Eu não me sinto filha. Eu não me sinto filho porque as acusações vêm na minha cabeça. Eu não me sinto filha. Eu não me acho filha. Eu não me acho digna. Nenhum de nós somos dignos, porque nós somos salvos pela graça. E graças a Deus por isso, que nós somos salvos pela graça. Então, é isso que eu quero deixar para vocês, que é uma noite de salvação, de cura, de libertação, que você venha se levantar, que você venha levantar no seu lugar, sabe? Levantar com fé, não para mais um culto, não olhando para quem está falando. As minhas palavras não são perfeitas, mas as palavras do Senhor para vocês, elas são perfeitas. E do que sai do altar para vocês é perfeito. É isso que vocês têm que ter dentro do coração de vocês. Então, enquanto o Ministério de Louvor estiver cantando, que você se coloque de pé. Se você sentiu que no seu coração essa palavra falou no seu coração, essa palavra realmente ela diz sobre você. Seja humilde, porque é preferível você chegar aqui na ponta do altar e ser curado do que voltar para casa do mesmo jeito, por vergonha, por medo. Faça como essa mulher, vence a multidão. A multidão não são as pessoas, está dentro de você. Qual é a multidão que você precisa vencer? O que você precisa deixar de lado nessa noite, para que a sua fé seja uma fé pura, seja uma fé limpa, seja uma fé que faça o mestre olhar para você, que você possa deixar o Espírito Santo trabalhar no seu coração. Olá, eu sou o apóstolo Pedro Eduardo e muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Fique ligado nas nossas redes sociais, @Pedro Eduardo Pissai, @Projeto Salem Church, para mais vídeos. Até a próxima!